Um dos principais problemas das organizações hoje é que elas não conseguem tirar o máximo de proveito dos dados. Tem muitas empresas literalmente deixando dinheiro na mesa porque não conseguem aplicar as melhores técnicas de análise de dados, e que no final aí vão melhorar a eficiência de processos, deixar a produtividade mais otimizada e até mesmo melhorar a lucratividade da organização. Então é nessa lacuna que entra a área de Data Science e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou conversar contigo sobre o que é ciência de dados, o que é a área de Data Science. Então, caso você não me conheça, deixa eu botar meu nome aqui. Eu sou Vladimir Prates, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você curte conteúdos relacionados a Data Science, a análise de dados e também alguns tópicos aí relacionados a negócios em geral, considere se inscrever no canal e também deixe o seu like neste vídeo. Eu quero, antes de entrar na área de no conceito de Data Science propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória como cientista de dados, como que eu vim parar nessa área. Eu trabalho como cientista de dados desde 2017, eu já trabalhei em diversas, talvez em todas as sub-áreas de ciência de dados, que inclui aí desde a parte de transformação de dados, que é uma das partes que o pessoal não gosta de falar muito que existe, mas que toma muito tempo na prática. Seria meio que o trabalho sujo do cientista de dados, mas também já trabalhei muito com a parte de modelo preditivo, também a análise usando aí ferramentas aí de teste de hipóteses estatísticas. Já trabalhei com consultoria para empresas do Brasil e de fora do Brasil. Também já trabalhei também como membro do time de dados de uma organização, trabalhando com dados massivos, com bases aí bem grandes. Então já fiz bastante coisa dentro da área de Data Science, mas a minha experiência com análise de dados começou ainda antes. Eu tenho mestrado e doutorado na área de administração, com especialização na área de finanças, então eu trabalho com análise de dados desde essa época. Meu doutorado começou em 2012, terminou em 2016. Na minha tese, você pode até pesquisar aí no Google, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com uma análise de dados de uma base bem grande da B3, a Bolsa Brasileira, Bolsa de Valores do Brasil, analisando operações de compra e venda de todos os investidores listados em bolsa na época. Então era um monte de operação para analisar, foi um desafio bem grande para mim na época, e foi onde eu peguei gosto pela área de Data Science, é uma área que eu gosto muito. Mas então, feita essa introdução, eu quero agora entrar na nossa discussão sobre o que é ciência de dados. E para isso eu vou compartilhar minha tela aqui. Este é um post de um blog meu, é um artigo meu, já está um pouquinho antigo. Inclusive, se você acompanhou o vídeo anterior a esse aqui do canal, eu faço essa discussão naquele vídeo. Só que é um vídeo que eu falo sobre 4 passos para você se tornar um Data Scientist. Então, se você quiser saber mais sobre este passo a passo para você se tornar um cientista de dados, dá uma olhada nesse vídeo, que eu devo deixar um card ou link na descrição. Mas, pela importância deste assunto de ciência de dados, eu resolvi extrair essa discussão para um vídeo específico sobre isso, que é o que a gente está falando aqui agora, tá? E aí, para isso, eu vou falar um pouquinho sobre algumas definições que eu tenho aqui e depois eu vou resumir assim com a minha opinião, tá? E fazer o fechamento do vídeo. Então, inicialmente, a área de ciência de dados eu vou ler, tá, esses conceitos e depois eu discuto. É uma disciplina multifacetada que abrange aprendizado de máquina. Vai prestando atenção nas palavras-chave que eu vou selecionando, tá? E outros processos analíticos, estatísticas e ramos relacionados à matemática. Cada vez mais se utiliza de computação de alto desempenho, tudo isso para extrair informações dos dados e usar essas informações para contar histórias. Então é a parte de storytelling que o pessoal usa muito aí de forma relacionada com data visualization, visualização de dados. Você fazer gráficos com foco em storytelling, contando uma história, né? Não é simplesmente um gráfico por si só, né? Tem uma razão naquele gráfico e um objetivo de fazer com que a visualização seja facilmente interpretada, né? Com que os resultados sejam facilmente reconhecidos ali pelos stakeholders. Outra definição legal é de um livro aqui que eu já vou comentar sobre o livro. Data Science envolve princípios, processos e técnicas para compreender fenômenos por meio da análise automatizada de dados. Essa definição vem desse livro aqui, Data Science para Negócios. É um livro que no começo
me ajudou muito na área, porque ele traz uma visão geral do que faz um cientista de dados, quais áreas que ele atua, o que ele tem que aprender. Ele tem uma visão mais de negócio, mas ele também traz alguns conhecimentos técnicos, então você pode ler esse livro se você está entrando na área, porque ele vai com certeza te ajudar. Você vai precisar buscar mais conhecimentos de forma um pouco mais aprofundada depois, mas ele já dá um norte, assim, uma base bem legal, tá? O único ponto que eu ficaria, assim, um pouco... Não vou dizer que eu discordo, mas eu acho que não é só análise automatizada de dados. Acho que tem muita coisa que a área de ciência de dados faz antes de ter uma análise automatizada, tá? Mas também teriam muitas definições que a gente poderia extrair desse livro. Eu peguei só uma frase de uma parte, mas ele é um livro que fala só sobre Data Science aplicada a negócios. Então tem muito mais coisa ali, muito mais insights que a gente poderia tirar desse livro, tá? Do que essa frase que eu tirei aqui, né? Eu deixo tudo isso, os links, tá? Desses artigos aqui e também o nome do livro na descrição. Outra definição: ciência de dados é um conjunto multidisciplinar de inferência de dados, desenvolvimento de algoritmos e tecnologia para, esse aqui é o principal, resolver problemas analiticamente complexos. No centro estão os dados, grande número de informações brutas transmitidas e armazenadas em data warehouses corporativos. Ciência de dados é basicamente o uso desses dados de maneira criativa para gerar valor aos negócios. Aqui eu acho que a questão de resolver problemas complexos, utilizar a criatividade, deixar os dados no centro sempre e gerar valor aos negócios é o principal aqui para mim nessa definição. E aí, resumindo isso tudo, eu criei essa definição aqui, onde eu falo que ciência de dados é uma área multidisciplinar que se utiliza principalmente, mas não apenas, de método científico, estatística, conhecimento de negócio e ciência da computação para gerar valor aos negócios. Inclusive, essa parte de método científico é uma questão que me chamou muita atenção por eu ter esse background acadêmico, e muitos profissionais que trabalham na área de ciência de dados também têm, justamente porque tem esse match, digamos assim, entre a academia e a parte prática, que é uma das preocupações de quem está na academia e talvez não se vê seguindo uma carreira de pesquisador, de professor. Tá? Surge essa preocupação, né? Que tipo de área que eu poderia trabalhar para que eu conseguisse não perder essa base científica, mas ter uma experiência aí mais voltada para as organizações, para as empresas, né? Então é muito legal. Um ponto bem bacana para quem trabalha, um ponto prático bem legal do trabalho no dia a dia da área de ciência de dados é que é uma área multidisciplinar. Então, dificilmente o seu colega cientista de dados, você vai pedir para ele qual a sua formação, ele vai dizer, eu sou formado em ciência de dados. É muito difícil. Hoje em dia já tem mais cursos específicos para Data Science, mas é uma área que junta gente de várias áreas. Então, tem casos como eu, que eu venho aí da administração, né, com foco em finanças, estudei bastante econometria, e foi ali que eu comecei a trabalhar com a parte mais de análise quantitativas e acabei caindo em Data Science. Então tem muita gente da economia também que trilha um caminho parecido, acaba estudando econometria e depois vem para Data Science. Tem muito pessoal de engenharias que acaba aprendendo um pouco de algumas linguagens de programação, um pouco de estatística de forma um pouco mais avançada, e acaba não querendo atuar como engenheiro, mas acaba gostando da área de Data Science. O próprio pessoal da estatística, que tem um embasamento teórico muito forte sobre os métodos estatísticos, obviamente, que é uma das partes principais da área de Data Science, mas não é só isso, né? Então, esses profissionais que vêm da estatística, às vezes, em geral, né? Não todos, mas às vezes eles têm algumas lacunas na parte de ciência da computação mesmo, na parte de escrever uma linguagem de programação, de trabalhar com repositório de código, com GitLab, essas coisas. Então, mas por essa área ser uma área multidisciplinar, sempre aqueles pontos que algumas pessoas têm aí de deficiência, algumas lacunas, sempre tem outros colegas que têm esse conhecimento e conseguem ajudar. Isso para mim é uma das partes mais legais da área de Data Science. Tem gente também da área da ciência da computação que tem muita facilidade normalmente para trabalhar com linguagens de programação, que é o terror de alguns profissionais de outras áreas, porque tem
o pessoal cria uma barreira de entrada grande, mas assim, tá cada vez mais fácil aprender linguagem de programação hoje em dia. Tem diversos cursos, diversos materiais no YouTube mesmo, gratuito e tudo mais, diversos livros, tá? Mas o pessoal da ciência da computação em geral, eles têm esse conhecimento mais avançado já sobre Git, sobre boas práticas de código, mas às vezes deixa um pouco a desejar na parte de conhecimento estatístico e de negócio. Mas claro, isso é relativo, né? Tô só criando estereótipos aqui que não refletem necessariamente aí o comportamento de todos, né? Mas o foco disso tudo é gerar valor aos negócios, tá? E eu quero só pra gente, depois ir pro fechamento do vídeo, falar um pouquinho sobre esses 4 pontos que eu elenquei. Então, o método científico, ele vai auxiliar na estrutura do projeto de Data Science. Então, é aqui que a gente vai... esse é um viés que vem da academia, né? De você definir um problema de negócio, você definir um método, então trabalhar com a metodologia, e aí você vai definir um objetivo geral, específico, você vai aplicar aquela análise e você vai gerar resultados, você vai apresentar os resultados, e é aí que entra a parte de Data Visualization, de Storytelling também entra forte, e também você vai ter que gerar algumas conclusões e dar alguns nortes para o futuro, né? Que tipo de análise que você pode fazer no futuro, melhorias. Claro que você não vai fazer uma apresentação de um resultado de uma análise utilizando Data Science no meio corporativo da mesma forma que você faz no meio acadêmico. É diferente, mas isso você pega na prática. Porque, por exemplo, num congresso científico, tem todo aquele rigor, né, de apresentação e tudo mais. Aquele rigor de seguir as práticas ali de um artigo científico. Mas no dia a dia empresarial, corporativo, o pessoal quer mais agilidade. Então, o pessoal geralmente não está tão preocupado com o método. Mas aí o que você faz? Você deixa o método descrito em um relatório à parte, para que o pessoal técnico consiga olhar e ver o que você fez, né? Mas o pessoal de negócio, por exemplo, às vezes você vai fazer apresentações para C-Level, para diretores, pessoal mais de nível estratégico da empresa, e esse pessoal ele está mais focado no resultado, né? Então é aí que entra essa parte de novo, né, de visualização de dados, storytelling, para que o stakeholder consiga bater o olho nos resultados da sua análise e já começar a ter insights de que tipo de decisões que ele pode tomar, baseado em dados, para melhorar aí os rumos da organização de forma geral. Estatística, né? Formas de resumir, visualizar os dados, teste de hipótese, técnicas de análise preditiva. O pessoal muitas vezes deixa um pouco de lado o teste de hipótese, mas eu digo para vocês que boa parte dos problemas de negócio podem ser resolvidos com teste de hipótese, e o core do cientista de dados é resolver problemas de negócio e não utilizar a metodologia X ou Y, tá? Então, o teste de hipótese, eles ajudam muito. Nem tudo tem que ser resolvido com problema preditivo, tá? Nem tudo. Apesar de que a parte de análise preditiva, que é a parte mais glamurosa de Data Science, é uma área que, de fato, também, né, gera muito valor para a organização. A área de negócio, o profissional de Data Science, ele não vai ser um especialista no negócio, mas ele precisa ter um certo conhecimento até, tá bom? Mas geralmente ele trabalha junto, cientista de dados trabalha junto com pessoas que são especialistas aí na área de negócio, com analistas de negócio. Geralmente trabalha em squads, né? E são esse pessoal da área de negócio que vai conseguir trazer interpretações de forma mais detalhada para as análises feitas. Mas também vale aqui ressaltar que tem basicamente 2 tipos aí de onde que os cientistas de dados podem trabalhar dentro da organização. Eu diria que talvez o mais comum é você ter cientistas de dados atuando dentro da área de dados, e a área de dados atua meio que como um hub que atende às áreas de negócio, tá? E aí, por meio da formação de squads e tal, você consegue atuar em projetos específicos. Mas também tem uma tendência que vai depender da opção da organização, mas tem uma tendência de você ter alguns cientistas de dados alocados dentro das áreas de negócio, e você ter um time de dados mais focado na parte de engenharia de dados, servindo então com bases de dados robustas, atualizadas, para os cientistas de dados que estão espalhados aí dentro da área de marketing, dentro da área de RH, dentro da área de finanças, tá bom?
São visões diferentes, mas as duas são bem interessantes. A ciência da computação vai contribuir com métodos que funcionam as técnicas estatísticas, né? Então, a parte de machine learning ela vai usar técnicas estatísticas, mas também com muito poder computacional. Basicamente, machine learning é sobre isso, né? Sobre usar o poder computacional sobre técnicas estatísticas. Então, tem um link aqui que também você pode dar uma olhada depois, também utilizando o poder computacional aí de nuvem também, banco de dados, tá? E de forma geral é isso. Eu vou voltar aqui para mim, só para eu poder fazer o fechamento do vídeo, tá? Então, o que eu queria focar aqui é que você entenda que ciência de dados ela é uma área multidisciplinar, mas cujo foco está em resolver problemas de negócio, tá? E gerar valor para a organização. O foco da área de Data Science não está no método A ou B, não está em utilizar um modelo de Machine Learning X ou Y, mas está em resolver problemas de negócio, tá? Esse é o principal. Eu gostaria, assim, que você, se você está se desenvolvendo na área de Data Science, se você já é um cientista de dados, deixa um comentário também se você concorda com essa minha afirmação ou não. Mas eu acredito que essa é a razão pela qual a área foi criada, né? Para que a gente consiga extrair valor dos dados e ajudar a organização de forma mais prática possível para resolver os problemas de negócio e tomar decisões data-driven. Espero que você tenha curtido este vídeo. E se você está aqui e ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, por favor, aí ajude o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.